Seja bem-vindo ao nosso canal Estratégias para Lojas. Hoje eu vou mostrar aqui nesse vídeo como que você aumenta suas vendas, as vendas da sua loja, aumentando a frequência das pessoas que se identificam com a sua loja. Veja só que nós vamos falar disso, de técnicas e estratégias importantíssimas para que você possa ter resultado no seu negócio. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma cadeia de identificação do cliente com a sua loja. Então, até construir a fidelização, até você construir essa fidelização, de ter cada vez mais clientes fiéis, fãs comprando de vocês, existe um caminho para que isso aconteça e nós vamos mostrar muito disso nesse vídeo, nesse canal, para que você tenha esses resultados. Você, usando essa cadeia de identificação, você consegue resultados extraordinários e consegue bater todos os meses, você consegue bater as suas metas de vendas. Então, preste muita atenção no que nós vamos falar nesse vídeo, porque é precioso para o seu negócio. Veja só uma coisa. O cliente, enquanto ele não entrou na sua loja, às vezes ele sai de casa, por exemplo. Nós estamos vivendo um momento ainda de pandemia, mas aos poucos as coisas vão tendo altos e baixos. E isso é uma vantagem que nós vamos falar em outros vídeos, você aprender a vender quando tem pouco movimento. Isso aí nós vamos tratar um vídeo a respeito para você explorar bem esse momento da pandemia onde o movimento caiu. O movimento caiu. Mas o que eu faço diante do baixo movimento? Nós temos um vídeo aí para você entender como funcionar num momento como esse. Então você tem um momento em que o cliente ele saiu de casa, às vezes sem querer ir na sua loja. Então a gente chama ele nessa fase da cadeia, nesse primeiro elo que essa cadeia tem. A cadeia é um conjunto de elos, né? Uma cadeia, uma corrente. Imagina uma correntezinha. Cada elo tem ali o seu significado nessa cadeia, nessa corrente. Então, quando o cliente sai de casa, ele não entrou na sua loja ainda, ele geralmente a gente chama ele de passante, ele é um passante. Então, ele é um passante. Aí vamos supor que você caprichou na vitrine da sua loja, ou você colocou ali algo que chamou atenção, ou até você chamou ele para entrar, não sei, tem vendedores que fazem isso, nós poderemos falar disso, se isso funciona ou se não funciona, e se isso é certo ou se é errado. Então veja só, você tem um cliente que ele é um passante e agora, por algum motivo, ele se tornou um entrante. Então está aí o segundo elo dessa cadeia de identificação. Ele era passante, agora ele já não é mais um passante, agora ele é um entrante. Então, quando ele entra na sua loja, se a exposição de produtos, se o mix de produtos, se a exposição deles e a pegada da sua equipe de vendas funcionar, ele pode se tornar um comprante. Então olha como é que a cadeia vai se formando. Ele era um passante, por algum motivo ele se tornou um entrante, e com a pegada da sua loja para vender, com a pegada de vendas que ela tem, desde a exposição, desde o mix, desde o atendimento dela, você tem o comprante. E se a experiência, se a experiência for validada, se a experiência for boa, ele tende a se tornar um recomprante. E se isso acontecer outras vezes, essa cadeia vai para o último elo, que ele se torna um recomendante e fã da sua loja. Então ele era um passante, por algum motivo que você deu no seu marketing, não é nem publicidade, mas o marketing, ou seja, desde o layout, o projeto da sua loja, a exposição dos seus produtos, aquilo que você coloca na vitrine ou em algum ponto forte, ele se torna um entrante, você tinha uma pegada interior lá dentro para atendê-lo, desde o mix, desde o atendimento e a exposição, ele se tornou comprante. A, a experiência foi satisfatória, ele voltou lá e ele não se decepcionou da segunda vez, correspondeu à expectativa dele, ele se tornou um recomprante. E se essa experiência se consolidar, ele tende a se tornar um fã, um recomendante.
Então, desde o passante até o recomendante, são vários elos que você pode construir. E a gente precisa estar preparado para atender. A nossa loja, ela precisa estar preparada para atender o cliente, para corresponder à expectativa do cliente, para atingir o alvo, que é conquistar o cliente. Ela precisa estar preparada isso em todas as fases dessa corrente, em todos os elos dela. Porque se em algum elo houver uma falha, uma ruptura, interrompe esse processo que deve ser contínuo para que você tenha os melhores resultados no seu negócio. Vamos pontuar aqui alguns pontos importantes na construção dessa cadeia de fidelização. O primeiro ponto é o seguinte: é a exposição do seu produto, o visual merchandising. Ou seja, a forma. E aí já começa lá na compra, na sua compra. Quanto mais você conhecer o seu cliente, melhor será a exposição do seu produto, o atendimento, a sua compra, o mix, a composição desse mix, a forma como você vai mostrar esse mix, ou seja, a forma como você vai expor. Então, e nós vamos gravar um vídeo, né, a respeito disso. Nós temos vídeos preparados para isso daí. Se já não tiver no canal, você fique atento, porque em breve nós estaremos colocando esse vídeo para que você possa participar. Conforme for o momento que você esteja assistindo esse vídeo, talvez o outro vídeo já esteja junto com ele, então fique muito atento no nosso canal, porque nós temos muitas, mas muitas estratégias eficazes, práticas que funcionam no seu negócio. Então vamos lá. Então o que acontece? Para ele sair de passante para entrante, ele precisa ter um motivo para entrar. Então, por isso que vitrine de loja, às vezes, é um negócio muito importante. A vitrine da loja. O que você coloca ali na vitrine, você tem que colocar ali o melhor produto, o melhor da sua coleção, o melhor do momento, a sua melhor promoção. Ela precisa estar ali, dependendo do tipo de loja que você tem. No geral, em lojas de roupas femininas, masculinas, principalmente femininas, na loja de calçados, e de classe média para cima, você precisa colocar ali o seu melhor produto. Não é promoção, mas o melhor produto. Aquilo que chama atenção, que atrai, que mostra o valor, que vale a pena entrar ali. Então você coloca ali o seu melhor produto na vitrine. Mas deixa eu te falar uma coisa importantíssima a respeito de vitrine. Nem sempre, olha o que eu vou dizer aqui, e alguns lojistas poderão estranhar no primeiro momento, mas se fizer o exercício que eu vou ensinar aqui, vão ver que na prática uma coisa desse tipo que eu vou dizer funciona. Nem todas as lojas têm a sua vitrine como ponto forte de exposição. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que em muitas lojas, e não são poucas, em muitas lojas, o ponto mais forte de exposição de produtos às vezes não é a vitrine. Não é a vitrine. Existem pontos na sua loja que os produtos podem estar ali e que são mais fortes do que a vitrine. Sim, sim, sim. E onde que eu me lembro que nós aprendemos tudo que a gente traz aqui é de prática. Eu me lembro de uma loja de presentes que eu atendi, ela foi a primeira vez que eu percebi isso. E o empresário disse um negócio, nós estávamos falando sobre vitrine, ele falou assim, rapaz, engraçado. Quando ele tinha uma loja de presentes, tinha presentes pessoais e presentes para casa. Ele dizia o seguinte, quando eu coloco na vitrine presentes pessoais, os de casa começam a vender mais. E quando eu coloco na vitrine os presentes de casa, os presentes pessoais começam a vender mais. Então, houve uma inversão. Você percebe que houve uma inversão? Ele põe na vitrine um produto, não era para vender mais aquele tipo, aquela linha de produtos. Começa a vender a outra linha. Quando ele inverte, a linha que vai para a vitrine passa a vender menos e a linha que ele coloca em outro local passa a vender mais. Foi aí que me veio uma pista. Foi a primeira pista, foi o primeiro insight que eu tive na época para entender que existem pontos fortes na loja. E eu falei assim, quando você tira da vitrine, você põe em algum lugar, sempre no mesmo lugar? Sim, eu coloco lá no fundo, eu tiro da vitrine e ponho no fundo. E aí eu comecei a observar, eu comecei a fazer o papel do passante, antes dele se tornar entrante. E aí eu comecei a perceber que quando ele passa na calçada, o fundo da loja dele
chama mais atenção do que a vitrine. E é muita gente que passava na calçada. E a vitrine, na verdade, só chamava atenção de quem passava de carro ou de quem estava lá do outro lado da rua. Isso acontece com muitas vitrines, dependendo do layout da sua loja, do projeto dela. E aí eu comecei a observar que... E aí foi assim, rapaz, vamos fazer uma experiência aqui. Coloca essa linha aqui agora lá no fundo. E vamos explorar também o lado direito da sua loja e o lado esquerdo da sua loja. As vendas dessa loja de presente, elas aumentaram, mas só nessa estratégia, simplesmente porque ele passou a tratar o lado direito, o lado esquerdo da sua loja. Por exemplo, o passante, quando ele vem do lado direito, ele bate o olho no lado esquerdo. E vice-versa, quando ele vem do lado esquerdo, ele bate o olho no lado direito. Então aqueles pontos são fortes. Quando ele olha lá para dentro da loja, ele bate o olho direto, às vezes, no fundo da loja. Então esses 3 pontos, às vezes, são mais importantes do que a própria vitrine em si. Olha que coisa interessante. Então fique muito atento com isso, lojista. Fique muito atento. Existem pontos de exposição de produtos na sua loja que são tão ou mais eficazes do que a sua própria vitrine. Acredita nisso? Testa e me conta. Depois você entra aí, deixa aí o seu depoimento. Eu gostaria muito de saber. Mas testa, faz isso que eu estou te falando. Anda faz o papel de passante. De passante, que não é entrante, hein? Não entra. Você vai vir de um lado da rua, da calçada, vem de outro lado da calçada e vê quais são os pontos fortes de exposição e vê como que você está usando, que tipo de produto que você tem ali. Se vitrine a gente tem que mudar constantemente, colocar ali o melhor e fazer testes até ela começar a funcionar, nesses pontos, as mesmas regras que funcionam para vitrine, funcionam para outros pontos fortes de exposição de produtos da sua loja. Por que isso é poderoso? Por que isso dá resultado? Porque você vai aumentar a frequência de pessoas que iam ser simplesmente passantes e que passarão a ser entrantes. Às vezes ele nem entra naquele momento, que ele está com foco em outra coisa, mas ele guarda aquela informação e depois ele volta. Porque você está expondo melhor o seu produto. Você tá criando um outro nível de exposição na sua loja para que o cliente possa entrar. Então ele passa, ele deixa de ser passante e ele se torna um entrante. Fez sentido isso para você? Então essa é a primeira grande dica que eu te dou nesse vídeo. Você vai trabalhar a sua loja, você vai começar a estudar a sua loja e ver quais são os pontos fortes. E você vai construir com mais força essa cadeia de identificação. O segundo ponto agora, quando o cliente entrou na sua loja, ele precisa agora encontrar os produtos com os quais ele se identifique. Ele precisa identificar com a sua loja. Porque você já possivelmente, você já está acertando isso se ele virou entrante. O que estava na vitrine, ou o que estava no lado direito, ou o que estava no lado esquerdo, ou o que estava no fundo, chamou a atenção desse passante. E ele agora é um entrante. Então agora vai vigorar 2 coisas importantes. Atendimento, que nós vamos falar em outros vídeos, vamos ensinar muito sobre atendimento ao cliente. Mas outro ponto fundamental que facilita muito a vida de um vendedor, para ele não ter que ficar tirando leite de pedra, é você comprar para vender. Você comprar. Então, o mix de produtos e a exposição desses produtos na sua loja, ela precisa ter uma variedade controlada para não virar estoque. Estoque é um assunto também mais para frente. Então, para a gente não ter um estoque excessivo, mas a gente precisa ter um mix que crie identificação com o seu cliente. Então, porque esse cliente ele precisa, depois que ele virou entrante, através de um atendimento, desde a abordagem da venda até todas as fases dela, onde o vendedor está atento, está ligado, não está vendendo só o gosto dele, não tá vendendo aquele produto aquele produto viciado, que ele só vende aquele produto, né? Tem vendedor que é vendedor de uma peça só. O produto que ele gosta sai rápido, o que ele não gosta morfa na arara.
E você também vai comprar acertando mais aquilo que vende, mais aquilo que gira mais. Então, se houver essas duas forças, o atendimento focado na necessidade e no desejo, nos anseios daquele cliente, e no gosto, e na intenção dele, quando você tem um atendimento assim, um atendimento estratégico, inteligente, e você tem produtos estratégicos, produtos que não são comprados simplesmente pelo seu gosto, mas são comprados baseado em pessoas que entram na sua loja, na experiência da sua loja, e no layout dela, no projeto dela, porque é simples, uma coisa simples. Se a sua loja, por exemplo, se ela tem um layout para atrair classe média, não adianta você encher a sua loja de produtos populares porque você vai querer por bom preço. Se a sua loja, por outro lado, ela tem um layout de classe alta, não adianta você colocar ali produtos de classe média que vai gerar uma frustração. Então você precisa entender não só esses aspectos de classe social, né, a classe A, B, C, D, E, são classes. Então, uma loja ela tem um layout voltado para um ou mais públicos, mas geralmente dois, estourando três. Ah, não, eu vendo para todo mundo. Então você está vendendo menos. Então você ainda não sabe para quem você está vendendo, porque você vende para todo mundo, entra gente, tudo quanto é gente na sua loja, ok. Mas tem sempre um público que se identifica mais com a sua loja. Sempre tem um público que se identifica mais com a sua loja. Ele é A de uma faixa etária de idade, ele é B, ou ele é C, ou ele é D, ou ele é E, ou ele é BC, C mais, C menos, B mais, ou ele é A, ou ele é D e E. Vai depender muito do layout da sua loja. Uma loja mais popular, uma loja mais de bancão, uma loja de vitrine, é, vitrine despojada, vitrine de alto nível, uma loja de ar-condicionado, uma loja de cores, de tons. Então, tudo isso, o projeto da sua loja vai fazer o cliente deixar de ser um passante e se tornar um entrante. Lá dentro, o layout tem que corresponder o nível da loja, tem que corresponder ao nível de produtos. Preço, marca, tudo isso ela precisa ter foco, ela precisa ser coerente para que a expectativa do cliente corresponda à experiência que ele terá. Senão ele entra com a expectativa e quebra esse elo, porque a experiência passou a ser outra. Então veja só que nós estamos dando aí várias dicas para você entender o foco da sua loja, os pontos fortes de exposição, o mix ajustado ao tipo de consumidor que entra ali, ao que mais vende, ao que você mais vende, ao que mais entra. Mesmo que você venda para todo mundo, tem alguém que está te sustentando. Tem um público que te sustenta mais. Ache esse público e melhore suas compras e você vai melhorar o giro dos seus produtos, o mix e, consequentemente, você vai reduzir mais o seu estoque. Quanto mais você conhecer do seu público, mais resultados você tem. Então você tem essa cadeia de identificação, ela começou com o passante, você explorou os pontos fortes da sua loja, ele se tornou um entrante, você tem um atendimento com um mix adequado, ele se tornou um comprante, você manteve isso, porque tem loja, eu já vi loja que tem uma época que ela compra de um jeito, na outra época ela compra de outro, depende da lua que está aquele empresário ou aquela empresária. Não pode ser assim, ela precisa ter um foco. Porque às vezes a pessoa teve uma experiência, ela volta depois e parece que ela entrou em outra loja, trocou de dono. Então, a loja precisa ter um foco, ela precisa saber, ela precisa ter posicionamento de mercado. Posicionamento de mercado. Ela precisa se posicionar para um público, ela precisa atingir a mente desse público. Se ela não atingir a mente desse público, ela não vai ter os resultados que ela precisa. Isso é um ponto fundamental. Então ela tem. O cliente é um passante, virou um entrante, aí ela vira um comprante, e se ela mantém esse foco, vira um recomprante. E se essa loja mantém essa essência que a gente chama de essência competitiva, que é o diferencial dela em relação aos outros, essa pessoa vai começar a se identificar mais com ela, ela vai se tornar um recomendante, um fã que vai indicar outras pessoas, que vai trazer gente, que vai aumentar a frequência. E quando ela aumenta a frequência na sua loja, ela passa a comprar mais de você. Então, gente, nós vamos dar uma parada aqui,
Porque essas são as estratégias, são algumas das primeiras estratégias. Então a estratégia que eu estou te mostrando aqui é a cadeia de identificação, que é chamada também cadeia de fidelização. Começa você precisa ser uma loja preparada para o passante virar entrante. Você precisa ter uma loja preparada para o entrante virar comprante. A sua loja precisa estar adequada, com o mix adequado, para o comprante virar um recomprante. E para o recomprante virar um recomendante e fã. Recomendante fã número 1 da sua loja, que vai voltar mais vezes e vai sustentar o seu negócio. Tá certo? Gente, esse canal vai ter muitas estratégias, estratégias como essa. Se você gostou, toda semana nós temos muitas novidades, muitas novidades. Nós vamos trazendo aqui para vocês, para que você possa é, participar conosco e ter resultado. Vai ser um prazer estar em você. Meu nome é Adriano Godoy, eu sou consultor empresarial, especialista em varejo. Estamos aí há mais de 20 anos atendendo lojas, vivendo os problemas que um lojista enfrenta, os desafios que ele enfrenta e ajudando ele a ter cada vez mais resultado, aumentar suas vendas, seu faturamento, seu lucro, seu caixa. E nós vamos falar disso ao longo desses vídeos nesse canal. Tá certo? Continua, foi um prazer ter a sua presença aqui conosco nesse vídeo.